A parábola do homem rico e Lázaro é uma das mais impactantes e profundas contadas por Jesus, relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nessa história, Jesus nos apresenta um contraste marcante entre duas figuras. O homem rico vivia cercado de luxo e Lázaro, um mendigo coberto de chagas que diariamente ansiava por migalhas da mesa do rico. A parábola, no entanto, vai além de uma simples narrativa sobre desigualdade social, revelando lições profundas sobre justiça divina, arrependimento e a inversão dos valores terrenos no reino dos céus. O homem rico, descrito como alguém que se vestia de púrpura e linho fino, vivia no esplendor, imerso no prazer e no conforto de sua riqueza. Naquela época, as vestes de púrpura eram símbolo de status, usadas apenas pelos mais ricos e poderosos. O linho fino, importado do Egito, era outro símbolo de ostentação. O contraste com Lázaro, que é descrito como um mendigo abandonado à porta do homem rico, coberto de feridas e ansiando pelo mínimo de compaixão, é brutal. Lázaro, cujo nome significa Deus é meu auxílio, representa aqueles que, na miséria, dependem inteiramente de Deus, enquanto o homem rico vive centrado apenas em si mesmo e em seus prazeres. Essa história, contada por Jesus, tinha um público específico: os fariseus e outros líderes religiosos que acreditavam que a prosperidade material era um sinal de bênção divina e que o sofrimento e a pobreza eram um castigo por pecados. Jesus, porém, desafia essa visão, ao mostrar que no reino de Deus as coisas são muito diferentes. O que vale aqui na terra, como riquezas, status e poder, não tem valor algum diante de Deus, se não vier acompanhado de um coração misericordioso e arrependido. Essa era uma mensagem radical para a época. Continua sendo para os dias de hoje. O ponto crucial da parábola acontece após a morte de ambos. Lázaro, o mendigo que sofreu em vida, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, uma referência ao lugar de consolo e descanso eterno. Já o homem rico, que durante sua vida teve tudo, encontra-se agora em tormento, no Hades. O contraste aqui não é apenas de destino final, mas também de caráter. Lázaro, que nada tinha, agora desfruta da presença de Deus, enquanto o rico teve tudo, agora sofre em um lugar de punição e tormento. O pedido do rico para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e aliviasse seu sofrimento é um pedido de socorro tardio. A resposta de Abraão, que fala de um grande abismo entre eles, que não pode ser atravessado, revela a irrevogabilidade da justiça divina. A vida que o rico escolheu viver, em egoísmo e sem compaixão, o levou a um lugar onde não há mais chance de redenção. Isso nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. As escolhas que fazemos, nossa atitude para com os necessitados e o quanto estamos dispostos a abrir mão de nosso conforto para ajudar o próximo, têm consequências eternas. Há ainda um detalhe muito significativo na parábola. O homem rico, mesmo no Hades, ainda trata Lázaro como alguém inferior. Ele pede a Abraão que envie Lázaro para servir-lhe, como se ainda tivesse o direito de dar ordens. Isso revela que, mesmo em tormento, ele não compreendeu a lição de humildade e arrependimento. Sua súplica para que Lázaro vá avisar seus irmãos, para que não sofram o mesmo destino, também é negada. Abraão responde que ele já tem Moisés e os profetas. Ou seja, a palavra de Deus já estava disponível para eles, mas eles escolheram ignorá-la. Jesus finaliza a parábola com uma frase impactante: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa frase é uma referência clara ao próprio Jesus, que sabia que mesmo com sua ressurreição, muitos ainda iriam rejeitar a mensagem de arrependimento e salvação. O que Jesus estava mostrando é que os milagres, por mais grandiosos que sejam, não são suficientes para mudar corações endurecidos. O verdadeiro arrependimento vem de ouvir e obedecer a palavra de Deus. A parábola do homem rico e Lázaro não é apenas uma advertência sobre o julgamento após a morte, mas também uma convocação para vivermos de maneira justa e compassiva enquanto estamos aqui. O rico não é condenado por ser rico, mas por sua total indiferença ao sofrimento de Lázaro, que estava à sua porta todos os dias. Ele poderia ter feito algo, mas escolheu não fazer nada. O abismo que os separa na eternidade é uma representação do abismo que ele mesmo criou em vida, ao fechar os olhos para a necessidade do outro. Nos dias de Jesus, essa história teria um impacto profundo, especialmente porque muitos dos que o ouviam acreditavam que a riqueza era sinal de bênção divina. Jesus, porém, inverte essa lógica.
mostrando que o que importa para Deus não são as posses, mas o coração. A parábola nos lembra que a verdadeira riqueza é a generosidade, compaixão e a fé. E é uma lição que permanece extremamente relevante para os dias de hoje. Vivemos em uma sociedade onde a desigualdade social é evidente. Muitos têm mais do que precisam, enquanto outros lutam para sobreviver. A parábola do homem rico e Lázaro nos chama a refletir sobre como tratamos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os que sofrem. Ela nos desafia a olhar além do nosso conforto e a agir com compaixão e justiça. Ao contar essa história, Jesus não estava apenas falando sobre a vida após a morte, mas estava fazendo uma crítica à maneira como vivemos nossas vidas aqui na Terra. Ele estava desafiando seus ouvintes, e também a nós, a questionarmos nossas prioridades e a maneira como tratamos os outros. Essa é uma mensagem tanto para os cristãos, como para aqueles que estão curiosos sobre os ensinamentos de Jesus. A parábola nos lembra que nossas ações têm consequências eternas, que somos chamados a viver de maneira que reflita o amor e a misericórdia de Deus. Se você se sente tocado por essa história, reflita sobre como pode fazer a diferença na vida daqueles ao seu redor. Não espere por milagres ou sinais extraordinários para mudar suas atitudes. A palavra de Deus já está diante de nós. Cabe a nós ouvi-la e agir. E assim como Abraão disse ao homem rico, não há necessidade de alguém ressuscitar dos mortos para nos convencer. O chamado de Deus está aqui, agora, esperando por nossa resposta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe nos comentários o que essa parábola significa para você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor, justiça e compaixão, para que possamos construir um mundo onde a generosidade e a empatia prevaleçam sobre o egoísmo e a indiferença.